Acho que o pessoal vai chegando. Então, vamos lá. O papo da gente hoje é sobre social media, tá? Vamos lá. Pode mudar. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Cláudia, eu sou jornalista, tenho especialização em gestão da comunicação empresarial, tenho formação também em serviço social, me formei em serviço social antes de me formar em jornalismo. Já fui repórter de revista, de site, já trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei com várias coisas na área de comunicação, já fui professora de comunicação online na FAP. Sou blogueira, eu tenho um blog chamado Novos 40, voltado para pessoas a partir dos 40 anos de idade, certo? E eu trabalho quase exclusivamente, posso dizer praticamente exclusivamente mesmo, com redes sociais desde 2008, que pouquíssimas vezes, assim, eu trabalho na comunicação institucional daqui do SESA, é um grupo, então todo mundo faz um bocadinho de cada coisa, mas tem uma pessoa específica para assessoria de imprensa, outra para comunicação interna, para quem lida com redes sociais, tem a gerente, tem design, mas a gente se ajuda muito. Então, aqui nas redes sociais do SESA, eu cuido disso aí, vou mostrar depois mais direitinho o que é que eu uso. Eu uso muito as redes sociais, fora do César também, eu uso muito, sempre usei muito, mas eu nunca aprendi a fazer apresentações bonitinhas. Eu não sei fazer slides bonitinhos e criativos, então não esperem muito disso. Tá bom? Pode mudar aí. Ou não concluir? Faltou o quê? Você tem 40 anos também, né? Tenho 42. No final, fala assim. Ah, sim. Vacinado com agulha de vitrola. Fui vacinada com agulha de vitrola, eu tomei água de janeiro, fiz tudo junto. Água de chocalho, todas aquelas coisas. A coisa mais difícil que tem é mandar, vai, Cláudia, cala a boca, é a coisa que eu mais escuto. Não é o vai lá, senta lá, Cláudia, eu nem escuto tanto, mas o Cláudia, cala a boca, que é difícil. Então, aqui foram alguns dos clientes que eu já atendi ao longo do tempo. Eu já fiz as mídias sociais do Plaza Casa Forte eu fiz durante muito tempo. Arena Pernambuco eu fiz na época que estava construindo a arena, do início até a inauguração da arena. Na verdade, eu só deixei quando estava na época já de Copa das Confederações. Que aí, Copa das Confederações, quem cuida é a FIFA. E aí, dali para frente, já não fui eu mais. Que aí já mudou, porque quando a gente trabalha em agência de mídias sociais, é bem comum, assim, vamos rodar um pouquinho, porque às vezes esgota, né? Aí então entra um cliente novo, que é mais complicado, aí a gente pega esse cliente, quem está há mais tempo, pega um cliente mais complicado, porque aí já sabe lidar. Fiz também Globo Nordeste, Reserva do Paiva, e aqui era o meu blog anterior, que era o Bolsa de Novidades, que é o Novos 40, e o Viva Positivamente é um grupo da Coca-Cola, da qual o meu blog faz parte. É um grupo chamado Viva Positivamente, em que participam blogs de todo o Brasil, cujo conteúdo tem alguma coisa a ver com bem-estar, com saúde, com meio ambiente, que são ações onde a Coca-Cola atua bastante. Certo? E aqui é o que eu cuido hoje aqui no SESA. Além das coisas de dia a dia comum, eu cuido muito disso aqui. Facebook, a fanpage do SESA, a fanpage do César Edu, quem não conhece é a unidade educacional do SESA, então a gente tem páginas diferentes, certo? LinkedIn também tem um do SESA, um do César Edu. Twitter, a gente só tem o do SESA. Eu cuido também do Periscope do SESA, do Snapchat do SESA, e quando é época de carnaval, ainda tem o Instagram do SESA, e quando é época de carnaval ainda tem o Download, que é o bloco de carnaval do SESA, que a gente tem na sexta-feira de abertura do carnaval, bloco aberto ao público, e aí então um mês, acho que um mês antes a gente reativa, dizendo, falta pouco, daqui a um mês começa, daqui a um mês e meio começa. Aí a gente fica bem ativo no Download nessa época, contando quais são as atrações, como é que a gente está se preparando para o bloco, aí faz cobertura do bloco, coloca o depois, aí silencia um bocadinho, porque não é o foco da gente.
mas a gente tem todas essas aí. Aí sim, a gente tem uma página para o César e uma para o César Edu, certo? Aí mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se tiverem perguntas, podem ir interrompendo e perguntando, viu? Não tem problema nenhum. Então, aqui são as coisas com que quem é social media acaba tendo que lidar, certo? Algumas, tem coisas aí que já estão bem ultrapassadas, mas tá aí, a gente lida com Facebook, Twitter, SlideShare. Sim, o César também tem o SlideShare, que a comunicação faz junto com o pessoal do marketing, onde Marcelo trabalha, certo? Então, a gente faz um trabalho conjunto. A gente tem o Pinterest também. Eu não coloquei lá porque ela não está muito atualizada, certo? Falta um pouquinho mais de dedicação minha. E deixa eu pensar. Acho que está faltando alguma coisa, mas eu não estou lembrando agora, e depois eu vou lembrar. Tá? Sim, a gente também tem sistemas de comunicação interna. A gente usa o Telegram e o Trix para a comunicação interna. O Trix é um programa específico, certo? Que algumas empresas grandes usam e a gente está usando também para comunicação interna. Quem cuida desses dois são Verônica e Fabiana, que trabalham comigo na comunicação, não ficam comigo diretamente, porque já tem todos os outros, certo? Mas, eventualmente, pode vir. Como? O Snapchat. O Snapchat ele é um streaming instantâneo. Você tem até 10 segundos para gravar ou para tirar as fotos. A gente usa muito aqui no César, eu já vou adiantar lá na frente, eu vou falar de novo, mas ele é usado principalmente por um público mais jovem, certo? Não que não tenha pessoas mais velhas usando, mas a gente usa o Snapchat. E aqui no César, ele tem um objetivo, sim, todas as redes aqui a gente usa com objetivos específicos, certo? E o Snapchat é um jeito da gente colocar as pessoas dentro do César. O César é uma empresa muito conhecida por ser inovadora, pelo trabalho que faz, mas também pelo estilo. De ser, é aquele lugar onde tem um bloco de carnaval, é aquele lugar onde tem a sala de Silvio, que é bem diferente, cheia de coisas, é o lugar onde os meninos muitas vezes vêm trabalhar de bermuda e chinelo, as meninas também, se quiserem vir trabalhar de bermuda e chinelo. Então, a gente tem algumas ações bacanas, às vezes acontecendo, de integração, como, por exemplo, aqui a gente tem aqui dentro aula de yoga, aula de aikido, aula de música, certo? Então, são essas coisas que tornam o César um lugar arretado, um lugar massa, que a gente mostra muito no Snapchat, certo? Então, mais do que mostrar aquela parte séria, que a gente mostra também, mas é essa parte institucional bacana, certo? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente lida todo dia com LinkedIn, Facebook, Twitter, SlideShare, Pinterest, Foursquare, que hoje a gente usa, na verdade, é o Swarm, YouTube. Sim, a gente tem o YouTube também, gente. Desculpa, eu não falei. O YouTube é outro que a gente trabalha junto com o pessoal do marketing, certo? Porque o marketing ele trabalha com comunicação para negócios, né, especificamente. Então, a gente procura um meio de trazer isso para o público geral, certo? De tornar aqueles vídeos bacanas que eles fazem para o público geral, que aí vai chegar também no público que a gente quer atingir, né? E WordPress, WhatsApp, e-mails, isso tudo a gente lida no dia a dia. E o meu trabalho, ele é lidar com isso tudo, mas não precisa ser tudo de uma vez, o que é que eu vou lidar naquele momento, de que forma eu vou lidar naquele momento, de forma programada, por mais que pareça muito doido, mas é uma coisa bem programada, bem planejada, existe todo um planejamento, um processo, um porquê de tudo, certo? Por que usar aquilo, de que forma usar aquilo, com que linguagem, para quem eu vou falar, tudo isso. Pode passar. Então, mas o que é mídia social e qual a diferença dela para pode passar, para a mídia tradicional? Por que tem tanta gente falando nisso? Porque a mídia social ocupou um espaço muito maior do que muita gente imaginava, creio eu. Porque mídia social, quando a gente faz um marketing em mídia social, aí a gente vê,
Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de propaganda, uma publicidade, a gente sabe que tem um público limitado. Pode ser um público gigantesco, mas limitado, certo? Então, e aqui a gente pode alcançar, nas mídias sociais, pode alcançar um máximo, um grupo inimaginável, porque chega uma hora que perde o controle. A gente perde o controle em mídias sociais. A gente que trabalha com isso tem total ciência de que eu vou colocar aquilo na mídia e dali para frente, seja o que Deus quiser. Você faz de modo planejado, claro. Você tem um objetivo e normalmente você atinge aquele objetivo. Mas ele pode ser muito maior do que você espera, muito menor, mas existe um alcance porque ele vai de pessoa para pessoa. Ele vai passando adiante. Na mídia tradicional, no marketing tradicional, ele trabalha o marketing global. Então, todo mundo vem nesse mesmo bolo, correto? Tem algumas mudanças, por exemplo, quando a gente escuta uma rádio Jovem Pan ou uma rádio CBN, a gente sabe que existe um público para um público para o outro. Mas aquele público é tratado como uma grande massa. E na social media, não. Existe um cliente-alvo específico que a gente pode atingir, certo? Aquela historinha da agulha no palheiro, a gente pode pegar. Opa, eu consegui atingir aquela agulha no palheiro. A questão da social media também é da versatilidade. Então, eu posso usar, numa mesma mídia, eu posso usar vídeo, eu posso usar foto, eu posso usar texto, eu posso compartilhar, eu posso fazer um ao vivo, eu posso trazer uma história passada, eu posso brincar, eu posso levar a sério, eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro das mídias sociais, certo? E tem a questão da versatilidade e tem a questão do imediatismo. Então, quando eu faço um Periscope, eu estava brincando porque eu queria fazer Periscope aqui. Eu disse assim, mas eu não sei como é que eu vou fazer Periscope com celular numa mão. Eu vou fazer Periscope. Eu faço sempre o Periscope do Intervalo César. Além da transmissão do YouTube, faz no Periscope. Eu fiz, que ótimo, hoje eu faço ele com a minha visão. Mas eu sou muito atrapalhada. Como é que eu ia fazer? Assim, só se eu pendurar no pescoço. Porque, ou então, botar microfone Silvio Santos. Porque como é que eu ia fazer? Microfone numa mão, Periscope no outro e tudo mais. Mas aqui tem a comunicação imediata. As pessoas estão me vendo neste momento, certo? Mesmo ao vivo de TV, sim, é imediato, mas quem quiser agora pode conversar, pode chegar lá, pode botar um comentário e eu responder aqui no ar. Na TV é um pouquinho mais complicado, certo? Pode ter, mas é mais complicado. Pode mudar. Então, por que eu coloquei é tudo papo? Mídia social é tudo papo. É sim, é tudo bate-papo, é tudo conversa, é tudo relacionamento. Não é papo furado, é papo. Oi. A gente tem Skype também. É alguém da comunicação sempre, não necessariamente eu. Certo? Esqueci disso. Quando fizer pergunta, é bom usar o microfone para quem está online também escutar. Ele perguntou se o César tem Skype também. Sim, a gente usa o Skype. E quem responde não é necessariamente sou eu. Pode ser outra pessoa da comunicação. Porque é isso, assim, como todo mundo na comunicação lá, todos têm conhecimento sobre as áreas em que a gente atua. Alguns mais fortemente que outros. Mas, se precisar que eu faça assessoria de imprensa, eu sei fazer assessoria de imprensa. Se precisar que outra pessoa faça mídias sociais, tem quem saiba fazer bem mídias sociais. Porque, se não fosse desse jeito, ninguém nunca tiraria férias, por exemplo. Né? Então, voltando. Aí, mídia social é isso. É conversa, é relacionamento, acima de qualquer coisa. Certo? É um cara a cara que a gente tem com o público. É um cara a cara que a empresa tem com o seu cliente. É o cliente chegando para ele, para você, para a sua empresa, para o seu produto, e dizendo, oi, eu gosto de você. Oi, você é uma porcaria. Então, essa conversa. E é uma conversa que você quer puxar com o cliente. Você quer se mostrar. Você tem que mostrar que a sua conversa é ótima. Você tem que fazer aquela história. Cara, como é que eu faço essa pessoa perceber que eu sou tão boa para conversar? Né? Então, é isso que você quer atingir. É relacionamento. Deixa eu ver aqui. Então, ela é interação, é conversa, é engajamento. É esse o objetivo da gente.
que a gente quer, principalmente em mídias sociais, mais do que qualquer coisa, é engajamento. Então, muita gente ainda se preocupa com número, principalmente, certo? Porque esse é um vício que a gente tem de audiência da TV, do Ibope, certo? Então, vai dar 7 pontos no Ibope, tem 1 milhão de pessoas ali, tem muitas redes que tem. Nossa, ele tem 1 milhão de pessoas naquela rede social. Fantástico, ele tem 10 milhões. Quantos interagem com ele? Às vezes tem gente com 10 milhões de pessoas, aí faz assim, o que você acha? E ninguém responde. Não importa se foi, às vezes é porque foi inflado, usou algum artifício que não deveria, ou mesmo usou um artifício que deveria, como colocar um anúncio no Facebook, que é muito válido. Sendo que colocar anúncio em qualquer rede que seja é válido como um start. Ele é o início. Ele é o, opa, estou na vitrine, certo? E a partir dali, você tem que mostrar o, eu estou na vitrine e você quer me levar para casa. Está na vitrine só, não adianta. Então, tem que fazer a pessoa querer levar você, querer levar essa conversa. Então, a isso a gente chama de engajamento, que é esse o principal objetivo da gente em mídias sociais. Eu estou muito rápido? Não. Então, a gente quer que as pessoas nos sigam, compartilhem o que a gente colocou, curtam, comentem, dê o play no nosso vídeo, que brinque com a gente, que converse com a gente, que comente a respeito daquilo, que passe adiante, que seja assunto na rodinha. Vocês viram aquela propaganda que botaram lá? Vocês viram aquele vídeo engraçado? Vocês viram como está legal? Viram que mudou? Eu quero ser o assunto, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de engajamento. E é isso que quem trabalha com mídias sociais deve querer. No engajamento, mais do que, pode entrar, mais do que qualquer coisa, eu quero que ele seja meu soldado. No engajamento, a gente bota, de certa maneira, as pessoas para trabalharem para a gente. É isso que eu quero, certo? Eu quero que trabalhem para mim. Mas eu quero que queiram trabalhar para mim. Eu não quero obrigar ninguém a trabalhar para mim. Não quero que fazer, ei, você tem que compartilhar meu negócio. Não, ninguém tem que fazer nada. Eu tenho que tornar atrativo o suficiente para que a pessoa queira fazer isso. Queira compartilhar. Claro que tem aqueles que a gente pede, ai, gente, dá um like aí para mim, só para me ajudar. Legal, mas você não adianta, não é desse jeito. Deu like porque gosta de você, não. Eu quero que dê like porque gostou. Porque acha que merece a curtida, porque acha que merece compartilhar, falar sobre aquilo, defender a minha marca. Porque é isso que uma pessoa engajada faz. Ele se torna fã da marca, a ponto de entrar numa guerra por você. É aquele que chega lá e discute por que o Apple é melhor do que o Samsung é melhor do que o Apple, por que o iPhone é sensacional, apesar de não compartilhar um monte de coisas com os outros, e por que não é esse que é sensacional. Sensacional é o meu, que eu posso interagir com qualquer um. Então, tem aqueles defensores da marca, e é isso que eu quero que façam com a minha marca. Que entrem nessa batalha comigo, certo? E que esse cara aqui seja um voluntário. Assim, eu vou entrar nessa guerra. Espera aí, que eu tenho a minha opinião para dar e eu vou compartilhar essa opinião com todo mundo. Mídia social não é só informar. Essa é a parte que mais diferencia de qualquer outro tipo de propaganda, de publicidade. Porque, normalmente, publicidade e propaganda é uma coisa invasiva, certo? Invasiva, não estou dizendo assim, que chega de forma grosseira, não. Mas você está lá lendo a sua revista, chega e tem 3 páginas falando de um carro. Pode ser que você queira ver, acha aquilo sensacional, ótimo. Mas não era para estar no meio da sua matéria. Poxa, parei a minha matéria. Certo? Ou então está lá no melhor do filme e plim, plim. Certo? Ou então interrompeu o meu filme, ou então está lá e apareceu a propaganda. Eu quero que a pessoa queira aquilo. Então, mídia social também
como eu disse no começo, é tudo papo. Se é tudo papo, é conversa, é diálogo. Para ser diálogo, eu tenho que ouvir também. Eu não posso só falar. Eu tenho que saber. Ouvir significa ler os comentários, ler o que não é comentário, sobre o que é que meu público está falando, esse público que eu quero atingir. Certo? Eles estão falando de quê? Um exemplo, a gente tem César e tem César Edu. O Edu é educacional, certo? Então, aqui, funciona nesse prédio aqui, tem cursos de mestrado, certo? Então, até com inscrições abertas. Tem cursos de mestrado e tem cursos EAD, de educação à distância. Então, normalmente, o público que eu quero atingir é um público de estudante, de gente que está disposta a estudar, de gente que quer melhorar na carreira, que quer dar um impulso, tudo isso. Aí, nem sempre eles podem não estar atentos à minha página. Então, eu tenho que ir atrás dele. Tá? O que é que esse pessoal lê? Ele lê página do Enem, ele vai ler notícias sobre o Enem, vai ler notícias sobre ProUni, ele vai ler notícias sobre carreira em tecnologia. Então, eu vou atrás. Onde é que tem matéria, blog, tudo sobre carreira, sobre o que é que eles estão falando? O que é que estão falando hoje que eu posso usar para chamar a atenção deles para o meu, certo? Ou, quando eles reclamam, por que estão reclamando? Por que está difícil entrar no site, não consegue achar, não consegue encontrar, o conteúdo não está legal, não era isso que eu queria saber, não era isso que ele queria saber, ok, a gente muda o conteúdo. Isso acontece muito. A gente faz um planejamento, quando chega ali, porque a gente sai monitorando, a gente observa o tempo todo, e não era bem aquilo que era para ser dito. Então, eu tenho que estar aberto a escutar, a ler e mudar, se for necessário. Tinha uma pergunta, não? Pode mudar. Então, aí a gente falou de engajamento. A engajamento, lembra que em inglês, engagement, que é o noivado, é o compromisso, certo? Compromisso de noivado tem uma coisa muito forte, é o emocional. Tem quem case e quem fique noivo apenas por interesse, mas eu creio que não seja a maioria, né? A gente espera que seja porque tem um envolvimento, porque tem um gostar, porque tem um sentimento, porque tem uma emoção. E é nisso que eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar nessa emoção, nesse querer, nessa vontade dessa pessoa que está olhando as minhas redes sociais. Né? Eu tenho que tocar no coração dela, eu tenho que fazer com que ela se relacione com a minha marca, que ela fique noiva da minha marca, que ela se apaixone a ponto de, como aquele soldado lá, de defender a minha marca. Para isso, existem coisas fundamentais para que isso funcione, certo? Claro, que pode acontecer de rolar uma identificação mesmo sem planejar tanto. Isso que acontece, por exemplo, com páginas tipo um bode gaiato, certo? Que começa, vou começar de brincadeira, tudo mais, e deu certo, e tem milhões de pessoas. Mas veja bem, ele tocou no emocional. Pode não ter pensado, eu vou tocar no emocional. Mas certamente ele pensou, vou botar um negócio aqui que todo mundo vai se identificar. Aí começa a falar daquele jeito, oxe, mãe, aí foi dormir de couro quente e tudo mais. Isso é tocar o emocional também. Não significa, vou fazer as pessoas chorarem, nada disso. Mas, quando a gente vai fazer isso para empresas, para um cliente, para um produto, a gente faz com planejamento, com preparo, com criatividade, com estudo do tema, com revisão constante, tanto do tema, do que eu tenho feito, está dando certo, não está, e ações diferenciadas. Aí volta a criatividade. Só para citar um exemplo. O César é um instituto de inovação. Grande parte do que ele faz é tecnologia. Eu não sou formada em tecnologia. Eu sou formada em jornalismo. Eu sou uma pessoa da área de humanas. Mas eu estudo tudo o que eles fazem aqui. Então, às vezes, eles chegam com algumas coisas que eu faço... O que ele está falando, gente? Então, eu venho ao intervalo César toda semana. Mas não só para cobrir, mas também para compreender. Certo? Então, eu cuido do site do César também. Então, chega artigo científico também para a gente publicar lá, porque tem um blog científico dentro do site do César.
E eu vou ler para tentar entender. Ler para mim, depois que está lá no ar, eu boto, tá, vamos lá tentar entender. Por exemplo, eu estou apaixonada pelo tema Internet das Coisas, que a gente teve palestra recentemente e foi sensacional. Quem não viu, está lá no canal da gente no YouTube. De um jeito bem fácil de entender e foi sensacional. Robótica é outro assunto que está me encantando. Eu não sei fazer, mas me encanta, me encanta. O que aquilo é capaz de fazer, certo? Então, você vai se encantando e vai aprendendo. Quando eu fiz Arena Pernambuco, eu entendia zero de futebol, certo? Eu sou aquela que acompanha a Copa do Mundo. Eu sou aquela que gosta do Ibis e do América. E eu gosto do Ibis, não é América Mequinha, porque meu avô era torcedor do Mequinha e nasceu no ano do Mequinha. E o Ibis, porque o Ibis não decepciona nunca. Se ele ganhar, a gente fica feliz. E se o Ibis perder, também fica feliz, porque faz parte da cultura dele. Ele é o maior perdedor e a gente fica feliz com isso. Pronto. Mas eu não entendia nada de futebol. Eu fui estudar futebol. Eu saí lendo livro, revista, ouvindo rádio, programa de TV. Eu ficava fascinada no Globo Esporte, a ponto de... Tinha amiga minha que dizia assim, minha filha, vá no cabeleireiro, vá numa manicure para mudar de assunto, porque você só está falando em futebol. Eu, gente, mas não é bom, estou curtindo pra caramba. Hoje em dia já nem está mais tanto, porque hoje em dia estou falando muito em tecnologia. Certo? Pode entrar. E aí... a gente chega nisso, assim, tudo a gente faz com planejamento. Quando chega no planejamento, a gente vai estudar quem é esse público, o que é que ele faz, sobre o que é que ele fala, o que é que eu vou poder fazer, eu vou poder pagar por isso, eu não tenho dinheiro, vai ter que ser tudo na mão, certo? Vai ser crescimento orgânico, tudo entra aí. Mas não é de graça. É muito comum a gente ouvir falar, vamos fazer em mídias sociais, que lá a gente não tem que pagar nada, certo? Enquanto na TV a gente paga R$500 mil por 1 minuto. Não é bem assim. Pode ser muito mais barato e pode ser não ser barato, certo? Pode ser muito mais barato do que você fazer 1 minuto de TV e ser muito mais efetivo, mas pode não ser barato, gente. Não tem que ser barato. Na verdade, o ideal é que tenha um bom investimento. E não estou falando só em pagar por mídia, não. Pagar por mídia é sensacional. Quando você pode fazer um trabalho em que você contrata mídia para colocar o banner no lugar certo, porque tudo é direcionado. Quando a gente faz um anúncio no Facebook, a gente escolhe qual é o público que eu vou atingir, de que cidades, qual a idade, é homem ou é mulher, tem nível superior ou não tem, certo? Ele gosta disso ou não gosta? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre tecnologia ou ele fala sobre flores? Então, é bem específico. Pode entrar, gente. É bem específico para atingir aquele público, certo? E o ideal é que você tenha uma pessoa de mídia que entenda bem disso. De mídia, que eu quero dizer, é uma pessoa que entende de anúncio, certo? Não tem muita gente. Quem aqui é de publicidade? Pronto. Então, todo mundo já trabalha com mídias sociais? Quem trabalha com mídias sociais? Então, nem todo mundo. Acho que é minoria, né? Então, a dica é vá aprender mídia. Vá aprender a botar anúncio. Porque falta gente específica disso, sabe? Assim, de como colocar o anúncio lá, o anúncio efetivo que vai dar resultado, o que vai voltar para a pessoa, que vai dar um retorno bom, certo? De quanto a gente vai gastar em cada coisa. Falta gente disso. E é muito importante. E mesmo que você vá fazer assim, pronto, eu não tenho orçamento ou por algum motivo eu não faço mídia. Por exemplo, aqui no César, a gente tem um ótimo crescimento em mídias sociais. É tudo espontâneo. Tudo que é feito, tudo papo furado, é tudo mentira, é tudo brincadeira. Não, estou falando só apenas que é tudo conversa. Porque é disso que a gente fala. É bate-papo, é conversa, é cara a cara. Só foi um joguinho de palavras. E quanto a ferramentas, quando chega... primeiro que eu estudo mídias sociais todos os dias. Todos os dias. Porque mídia social muda todos os dias. Tem um botãozinho novo no Facebook. Fala, é bate-papo, é conversa, é cara a cara. Só foi um joguinho de palavras. E quanto a ferramentas,
quando chega... bom, primeiro que eu olho, eu estudo mídias sociais todos os dias. Todos os dias. Porque mídia social muda todos os dias. Tem um botãozinho novo no Facebook, aconteceu hoje. Tem os filtros do Snapchat que entram, aí não tem mais filtro no Snapchat, aí você paga para ter filtro no Snapchat. Agora todo mundo pode fazer um filtro para o Snapchat, todo mundo pode botar um filtro de geolocalização lá no Snapchat. Então, todo dia tem uma novidade. E eu tenho que estar por dentro disso sempre, certo? Então, todos os dias, na medida do possível, porque tem dia que não dá para me ater muito, mas nem que seja uma passadinha de olho, em alguns sites, nos meus concorrentes. O César ele não tem exatamente concorrentes direto, mas quando eu fazia Plaza, por exemplo, a gente tem concorrentes diretos, certo? Então, nos concorrentes, o que é que estão fazendo, o que é que estão fazendo lá fora, o que é que estão fazendo aqui no Brasil, o que é que um pequenininho está fazendo, por que Bode Gaiato está fazendo sucesso, por que Juju está fazendo sucesso, certo? Então, o Bora, da menina lá do Pernambuco da Sorte, que tem a voz grossa, que ela apareceu primeiro no YouTube, bota a cara no sol. Então, assim, tudo isso é interessante, certo? E quando chega no final do ano, aí eu já vou olhando muito tendências. Eu saio... Minha ferramenta, assim, qual é a ferramenta para melhor se informar? O Google. Eu chego lá no Google e coloco exatamente o que eu quero. Tendências em social media trends. Vou lá e procuro, saio procurando. E a partir dali, ali é só um ponto de partida. Então, eu vou ver, esse site está falando uma coisa interessante. Então, vou para outro, e outro, e outro. Por exemplo, primeiro, voltando, storytelling, porque as pessoas se identificam. E, cada vez mais, as pessoas gostam de imagem. A coisa é muito imagética. Então, as pessoas leem cada vez menos, leem, mas se aquilo for interessante para mim, eu vou ler artigos científicos enormes na internet. Certo? Ontem eu estava indo de ônibus para casa, tinha um menino ao meu lado em pé, ele acho que vindo de alguma faculdade, e ele lendo um texto gigantesco. Ele foi o caminho inteiro lendo assim, ele em pé, com o celular na mão e lendo. Eu disse assim, gente, o que é isso que ele está lendo? E o que ele está lendo tem letrinha branca e fundo preto. Droga, eu não consigo nem ver o que é que ele está lendo. Mas devia ser super interessante, certo? Mas, de forma geral, a coisa da imagem chama muita atenção. Por isso que é muito comum, no Facebook, por exemplo, tudo a gente coloca uma foto, um vídeo. Dos últimos 2 anos e daqui para frente ainda durante um bom tempo, vídeo vai fazer muita diferença. Por um motivo muito simples. Isso aqui. Grande parte das pessoas que acessam internet... O Brasil está lá no topo entre os que acessam a internet, está lá no topo, não, entre os grandes maiores de que acessam redes sociais. Entre esses maiores acessos, grande parte usa o celular. Comprar um celular é muito mais barato do que comprar um computador. Certo? Comprar um computador, eu tenho que chegar, estar no lugar, abrir e ver se está conectado à minha rede ou não. Não sei o que aqui não, aqui está tudo aqui dentro. Tem meu 3G, está funcionando, preciso de muita coisa não. Eu preciso que tenha meu Zap, meu Facebook e meu Instagram. Certo? E o YouTube. O YouTube cresce assustadoramente. Vídeos curtos, de até 2 minutinhos, 3 minutos estourando, porque eu quero ver aquele vídeo no meu caminho de casa para o trabalho, enquanto eu estou no ônibus. Eu quero ver enquanto eu estou esperando ser atendida no dentista. Eu quero não precisar ficar lendo essa letrinha pequenininha. Eu quero ler. Eu quero ver, desculpa. Então, eu não vou precisar ler aquilo, eu posso botar um fonezinho de ouvido e escutar. E é isso. E eu quero uma imagem para acompanhar que eu acho interessante de ficar olhando. Diz assim, não é só o cara me dizendo no podcast. É um cara mostrando. Certo? É Camila Coutinho fazendo Snapchat, mostrando... Eu amo seguir Camila, amo no Snapchat, adoro, porque ela viaja muito. E eu estou aqui, né? Então, lá vai ela. Essa semana eu estou em Londres, eu estou em Nova York. E ela é super simpática. Quem conhece pessoalmente já sabe, acho que vocês sabem quem é Camila Coutinho, né? A Garotas Estúpidas. E eu acho ela o máximo. Ela
Pô, ela atinge o público dela. Ela fala para o público dela, pensa, mas ela é mais velha, não sei o quê. Ela sabe o público que ela vai atingir. E agora ela envelheceu também. Envelheceu assim, cresceu. Então, no comecinho, ela falava muito de roupinhas, não sei o quê, inho. Agora ela está falando de Versace, Dolce & Gabbana. O público dela quer isso. E ela vai seguir no público. Então, é isso. Certo? Procura sempre. Sempre. Por social media trends. Vai lá nos moments do Twitter. Vai seguindo as pessoas, certo? Vai olhando os TEDs da vida, porque ali sempre tem alguma novidade que vai ajudar você nas mídias sociais. E voltando aqui, então, quando a gente faz aquilo tudo, aquele trabalho, um trabalho muito importante é o do monitoramento. No monitoramento, eu vou saber o que é que estão falando de mim. O que estão falando de mim é positivo, é negativo, é neutro? Eles só estão dizendo onde é que fica o César. O César fica nessa rua? Ou eles estão dizendo, eu fui no César, a palestra foi massa, ou estão dizendo, caramba, eu fui no César e eu esperava mais. Sabe? Que tem gente que vem e acha que é tipo não sei se é aquela imagem Google que aparece muito na internet, de quando você chega e é tudo, parece um parque de diversões, aí quando chega aqui é um prédio. Né? Então, estão falando bem, estão falando mal, mas é um mal mesmo ou é um mal só? A pessoa queria mais, queria um escorrego descendo aqui para o térreo e não tem. Né? Serve para isso, serve para olhar o que é que meus concorrentes estão fazendo, serve para olhar, eu cresci ou eu diminuí, eu estou no mesmo ritmo, tem mais gente me seguindo, tem menos gente me seguindo, mês passado ou esse mês foi melhor ou pior, certo? O que é que estão fazendo? Então, é o olhar além do alcance. O que é que estão fazendo? Qual é a linguagem que eu preciso adotar? Tudo isso você faz no monitoramento. Normalmente, o que se faz são relatórios mensais, a gente faz. Então, mensais, trimestrais, enfim. Isso é acordo do social media com a empresa, tudo mais. Olha, esse mês deu melhor, o dia que deu mais gente foi esse aqui. O que foi que eu fiz nesse dia que deu tanta gente? Né? Então, por exemplo, aqui em dia que a gente tuita que tem vaga de emprego, a gente sabe que vai dar um pico. No dia que teve os eventos, acontece educação e acontece empreendedorismo, a gente sabe que foi super bem, porque eram eventos fantásticos. A gente, quando veio falar sobre internet das coisas, dá muita gente. Então, tem coisas que dão muito certo. Então, melhores horários, melhor linguagem, melhor dia, melhor mês, qual é o tema daquilo. Uma coisa que a gente usa muita data de oportunidade, que é usar o carnaval, o dia do engenheiro, o dia do... Sabe, essas datas importantes, significativas, e a gente usa muito também. E tem umas que dão certo, outras as pessoas não se identificam. Então, o monitoramento ele serve para isso, entre outras coisas. Certo? Aqui são algumas ferramentas de monitoramento que existem, certo? E que é importante vocês darem uma olhada, mas, do mesmo modo, melhor ferramenta de pesquisa é mesmo o Google. Chega lá, bota ferramentas, monitoramento, mídias sociais, você vai achar um monte, pagas e gratuitas. Logicamente, normalmente, as pagas têm muito mais recursos. Não é? Isso é normal. Mas pode ser que algumas gratuitas já supram o que você quer. E a grande parte tem uns trials, 30 dias, para você experimentar, ver se serve, se não serve. Certo? No monitoramento, a gente vai conhecer, como eu falei, a gente conhece o público, eu conheço o público que eu já tenho, o público que eu ainda não tenho, mas pretendo atingir, saber o que é que estão falando a respeito da minha marca, do meu produto, da minha empresa, de mim. Verificar como é que a audiência reagiu a um determinado estímulo das marcas na rede. Então, eu coloquei aquilo, eu esperava que fosse bombar e flopou. E aí, o que foi que houve? Certo? Posts que atraem mais atenção, os que têm mais engajamento. Assim, tem uns que têm 300 visualizações, mas ninguém clicou, ninguém compartilhou. Então, poxa, ele pode ter sido bom visualmente. As pessoas viram, mas não acharam interessantes. Às vezes tem uns de fazer assim, teve poucos compartilhamentos.
a partir do meu. Mas, por exemplo, no meu, um dos que compartilhou foi Silvio Meira. Pô, vai ter um monte de gente vendo. Um monte de gente que está interessada no assunto que eu vou falar. Aí teve Sérgio, que é o superintendente, também compartilhou. Foi sensacional. Ótimo, obrigada, gente. Toda vez que eles compartilham, eu digo mentalmente, obrigada, queridos. Porque eu sei que vai ter gente da área que os segue, que sabe quem eles são, que são fãs até, né, seguem, assim, quero ver o que é que eles estão fazendo. Então, vai atingir direto o público que eu quero. E que não curtiu o César, por exemplo. Fazer atendimento online do cliente, porque muitas vezes, às vezes o cliente bota a sua arroba, vai botar lá, @inovação César. Eu queria saber como é que eu mando o meu currículo para ir. Mas às vezes não vai fazer isso. Às vezes ele vai dizer assim, gente, eu queria tanto trabalhar no César, mas dizem que é super difícil de você deixar um currículo lá. Tem que falar com quem? No meu monitoramento, eu vou chegar a essa pessoa. E vou dizer, oi, fulano, tudo bom? Não é difícil, não. Chega lá no site, no cesa.org.br/trabalhe, e chegue lá e cadastra teu currículo. É o primeiro lugar onde vão olhar, quando tiver uma vaga com seu perfil. Então, é para você sair atrás dessas pessoas também. Se atingiu as métricas estabelecidas, porque tem métricas estabelecidas. Eu quero aumentar em 20% a minha audiência esse ano. Eu quero aumentar em 10% o meu engajamento. Até para chegar nesses pontos, você vai estudar o que foi feito. E fazer gestão de crises. Às vezes está um monte de gente falando mal de você e você só fica sabendo quando a coisa já explodiu. Certo? Mas não pode ser assim. Você tem que se antecipar a uma grande crise. Acho que a maior crise... Aqui no César eu nunca enfrentei uma crise gigantesca, não. A gente já teve algumas pequenas crises contornáveis tranquilamente. A maior crise que eu, como social media, enfrentei não foi uma crise de redes sociais. Crise de redes sociais, felizmente, nunca enfrentei. Mas fora de redes, e que repercutiu, foi quando o Plaza alagou. Não sei se vocês lembram, há alguns anos, teve uma época de muita chuva e eles tiveram que abrir comporta em algum, sei lá, Tapacurá, certo? E o canal não dava vazão e o térreo do Plaza alagou. A água foi entrando, e era véspera do Dia das Mães, que é a segunda data de maior venda. Então, eu saí administrando essa crise nas redes, porque as pessoas perguntavam, e aí, alagou mesmo? E aí, teve prejuízo? A água é podre, a água é limpa? Vai estar aberto para o Dia das Mães? Eu queria comprar meu presente, e aí? E aí, como é que vai ser? E a gente não escondeu nada. Foi uma estratégia da gente, de mídias sociais e da comunicação em geral. Senão, a gente não vai esconder nada, não. Sim, gente, o shopping fechou. A gente fechou todo, certo? É só o térreo que está alagado, mas a gente fechou por segurança, pela saúde de quem trabalha aqui. Todo mundo já foi dispensado para ir para casa. A gente está limpando, está aqui 24 horas, tirando a água daqui de dentro. Vai ser assim, só vai abrir se tiver tudo direitinho. Então, essa verdade é muito importante, porque isso é fundamental em mídias sociais. Não adianta você fazer uma coisa maravilhosa e seu produto ser uma droga, sua empresa ser ruim, porque vão descobrir, vão dizer que aquilo é tudo mentira. Então, aí quando você vai fazer mídia social, como a gente disse lá no começo, você procura saber também, você tem que saber qual é o seu objetivo ali. Meu objetivo é aumentar a audiência da minha página, porque é com a minha página no Facebook que eu ganho dinheiro. Meu objetivo é levar as pessoas para o meu site, porque é isso que eu quero que as pessoas leiam o meu site, o meu blog. O meu objetivo é vender alguma coisa nas redes sociais. Meu objetivo, qual é o seu objetivo? É fazer com que as pessoas se matriculem no César Edu? Então, a partir desses objetivos traçados, é que você vai elaborar a sua estratégia. Por exemplo, e qual é a linguagem que vai utilizar, quais são os recursos, são fotos, não são textos. Eu vou mostrar que os professores daqui, eles são altamente capacitados e todos eles trabalham com aquilo que ensinam. Eles não são apenas professores. Eles realmente trabalham. Se chega alguém para dar uma aula de design, ele trabalha com design. Ele não apenas aprendeu e chegou e foi passar. Não é aquela coisa de
Como é? Quem faz sabe, quem não... como é? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não tem uma historinha assim, não. Não é. Então, e qual é a linguagem que eu vou utilizar? No César Edu, eu quero atingir estudantes ou gente que queira estudar. E quando chega no César, eu tenho estudante também, mas eu tenho empresário, eu tenho o dono da empresona lá, que é cliente. Então, eu tenho que... A minha linguagem não pode ser tão engraçada, cheia de gifs e brincadeiras o tempo todo. Porque meus clientes estão me olhando. E eles fazem, essa empresa não é mais levada a sério? Então para cada rede, a gente tem uma estratégia. Para cada rede, a gente tem um objetivo. No Snapchat, a gente quer trazer o povo aqui para dentro para ver como é o dia a dia, que é massa. No Periscope, a gente quer botar as pessoas direto naquele evento. Quando chega no Facebook, o Facebook é um hub de redes, na verdade. Então, as redes todas estão lá e ele ainda tem o maior público entre todas as redes. Então, eu tenho que estar lá. No Twitter, eu tenho aqueles recados imediatos também. Além das coisas que eu boto no Facebook, tem coisas que eu coloco apenas no Twitter. Certo? Que eu faço assim, não, eu quero isso para esse momento. Não me interessa que amanhã, ou depois, ele fica olhando. Passou, passou. Então, no Pinterest, eu quero que ele veja lá as coisas, as imagens que são interessantes, que são ligadas ao que ele quer e que vai compartilhar, porque o Pinterest é isso, é imagem e compartilhamento. Então, cada um tem um objetivo. E como é que eu vou trabalhar? Cada um tem seu jeito de ser. Então, como é que eu vou trabalhar cada objetivo que eu tenho dentro dessas redes? Em um, eu vou trabalhar só isso, isso e isso. Para esse outro evento, eu vou trabalhar só isso aqui e isso aqui. Certo? Eu não mudei isso lá. Se era para ser no fim, mas enfim. São algumas sugestões que a gente dá para quem trabalha com social media, que é... Veja bem, a gente falou que social media ela é papo, ela conversa. Então, as pessoas querem ser ouvidas, certo? O que acontece muito em mídia social é as pessoas fazem uma pergunta, aí você não quer responder, você não sabe o que responder e você deixa sem resposta. E não pode ser. Então, uma coisa que eu digo sempre é, em mídia social, as pessoas querem retorno. Seu retorno pode ser sim, pode ser a resposta que ele quer, exatamente. Pode ser não, não é isso. Aqui é a resposta que ele não quer, mas que vai ter que ser dada. E pode ser o agora não, e pode ser, olha, eu ainda não tenho como te responder isso, fulano, mas eu vou entrar em contato com a área responsável por isso, e assim que eu tiver a resposta, eu te respondo. Mas responda mesmo. Certo? Ele vai adorar. Porque ele quer ser ouvido. Ele faz assim, prestaram atenção. Certo? Pode reclamar, dizendo assim, já passaram 2 dias e ele não me respondeu ainda. Ele vai chegar, fulano, desculpa pela demora, tem toda a razão. Vamos lá apertar a área, por que ainda não respondeu a gente? Certo? Então, se você escreve para todo um grupo, não faça convites e fique no bate-papo com apenas uma pessoa. Você fez lá um grupo, mas só fica aquela pessoa. Oi, fulano, não sei o quê, cicrano, não sei o quê. E o resto, gente? Não pode focar só, mas ele é a pessoa que mais interage, ele super entende do meu assunto, certo? Então, não chamasse os outros. Né? Não se meta em brigas que não são suas. Então, estão lá as 2 empresas de telefonia, ou então as 2 fábricas de celulares, e os defensores, não elas, os defensores da marca dela, eu gosto mais dessa, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto mais daquela, não sei o que, não sei o que lá. Então, mesmo que os 2 sejam meus clientes, ou um só seja meu cliente, obrigada, gente, eu vou ficar caladinho, vou ficar aqui só observando. Isso acontecia muito quando eu fazia Arena Pernambuco. A Arena é do Náutico. Não, a Arena não é do Náutico, é de todos. Mas o do Náutico, boneca, eu não sei quem é isso, não sei quem é aquilo. E eu lá só... Tá bom, quando falarem Arena Pernambuco, eu entro de novo. Mas, enquanto isso, não me interessa, vou evitar a fadiga. Certo? Não queira ser o Plantão Globo. Então, às vezes, a sua empresa tem uma coisa massa para divulgar. Nas próprias redes, nas redes, né, da empresa onde você trabalha, seu cliente. Aí você chega lá e faz assim, eu fiquei sabendo, gente, vai ter uma novidade massa por aqui. Velho, você acabou de estragar minha estratégia. Para que você vai ser o Plantão Globo? Quem tem que dar notícia não é você, é a empresa. Certo? Então, tem que ter todo um trabalho em equipe, tem todo um método.
Mostre que realmente leia o texto, mas realmente leia. Então, assim, vai falar sobre um determinado assunto, estuda aquele assunto. Certo? A sorte da gente é que quem trabalha com mídias sociais normalmente não está sendo visto. Então, dá para você chegar e dizer, eita, esqueci. Espera aí, deixa eu olhar aquele textinho que eu estava estudando. Ah, é isso. Certo? Não vai falando asneira, não vai falando assim, de cabeça, esquentadinho, não rola. Pode mudar. Então, aqui eu coloquei algumas características desse cidadão digital. Que qualquer um é assim, e se for trabalhar com mídias sociais, aí é que tem que ser mesmo. Colaborativo, ter fluência nas mídias em que vai atuar, ser bem informado, ter criatividade e saber soluções, certo? Soluções para aqueles problemas específicos dali das redes. E tem que gostar de conversar. Eu sou uma pessoa que fala muito. Muito mesmo, mas assim, normalmente quando eu começo a conversar, as pessoas continuam conversando comigo. Difícil, acontece, já cala a boca, Cláudia, certo? Mas no ambiente de trabalho, né? Porque, enfim, todo mundo já tem intimidade. Mas normalmente, eu começo a conversar, não é que minha conversa seja maravilhosa, não, mas começa a conversar e continua. Então, assim, se eu não gostar de conversar, se você não gostar de conversar, se você não gosta de interagir com o público, nem entre nessa. Não entre nessa. Porque mesmo que você não esteja olhando para as pessoas, ali são pessoas. Certo? Então, tem que gostar de interagir mesmo. Esse não é o Chaves. Esse é o Chapolin. Ali, no Inovação César, não é Cláudia, é o César. Ali no César Edu, eu sou o César Edu. Aqui, neste momento, é um dos poucos em que eu sou as duas coisas. Eu sou Cláudia, que trabalha com mídias sociais desde 2008, e eu sou o César. Eu estou contando minha experiência aqui, ciente de que tem coisas que eu não vou falar. E ciente de que tem coisas que eu vou falar, certo? Porque eu sou o César. Então, quando eu estou em um evento, é assim. Eu fui pelo César, eu vou representando o César, eu sou o César. Então, eu estou ali naquela rede social, eu sou aquele ali. Eu sou o meu cupcake que eu vendo, eu sou o simpatiquinho, eu sou o bode gaiato, eu sou Camila Coutinho, certo? Camila Coutinho, pessoa não. Camila Coutinho, garotas estúpidas. Tem a hora que ela é garotas estúpidas e tem a hora que ela é Camila Coutinho. E é preciso saber que, mesmo sendo tudo a mesma coisa, tem hora que vai separar. Então, se chego eu, Cláudia, fazendo Arena Pernambuco, digamos que eu fosse torcedora do esporte, ali eu não podia ser torcedora do esporte. Eu seria sempre Arena Pernambuco. E se o esporte ganhar, oba, ganhou. Se o Náutico ganhar, oba, ganhou. Se o Santa, o Ibis, e quem quer que seja, certo? Ali, você é aquilo que você está vestindo. Você não é o Chaves, você é o Chapolin. Paciência, tem que ter muita, 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 muita. Para fazer seu planejamento, para deixar fluir ideias, para atender as pessoas, para atender expectativas, certo? Então, use antes que você perca. Quanto mais você usa, melhor. É fundamental. E bom senso. Bom senso, você tem que tomar altas dosagens, certo? Sobre o que você vai escrever, o que você vai falar. Será que isso daqui já pode ser falado para a empresa? Minha empresa está preparada para atender esse público? Se eu participo de uma Black Friday e coloco o meu produto com 80% de desconto, certo? Mas eu vou ter condições de atender esse público todo? Ou vai acabar tudo em 10 minutos? Ou isso já faz parte da estratégia, como o ingresso do Eu Acho é Pouco, que acaba em 2 minutos no máximo, mas todo mundo já sabe que isso faz parte do folclore. Fica todo mundo irado, tem gente xingando até a 5ª geração da pessoa, mas no final das contas a grande maioria vai dizer: Felize, rapaz, tu não conhece ninguém que venda por trás, não? Que ódio desse povo, ódio.
que me garanta, rapaz, arranja para mim. Bom, foi isso que eu fiz. 2 anos que eu faço isso, né? Eu quero ir. Droga, eu não consigo, isso é uma porcaria, eu não vou comprar mais. Nunca! Nunca vou mais comprar esse negócio, porque é desorganizado tudo. Alguém me vende, por favor? Porque já faz parte do folclore todo, certo? Mas nem sempre é assim. Então, bom senso de isso faz parte do folclore, é assim mesmo, não é, certo? Bom senso sempre é bom para tudo, né? Uma boa dose faz um bem danado. E isso daqui, que eu já falei, é mais importante do que tudo. Em social media, você nunca vai saber tudo. Nunca pare de aprender. Sempre vai ter uma novidade. Como eu disse, um botão novo, uma rede nova, um jeito novo de falar, um meme que está rolando. E aí, eu posso usar esse meme? Não posso? Fica bem? Voltando lá para o bom senso, vocês viram que teve um abalo sísmico em Caruaru, né? Um monte de gente querendo ser prefeitura de Curitiba. Se o pessoal de Caruaru estiver ouvindo, desculpa, gente, mas foi muito feio Caruaru colocar abalou. Velho, foi uma bala de grau 4. Teve gente lá prestes a infartar, teve telhado caindo e abalou. Abalou? Que susto desgraçado que a pessoa teve. Certo? Não é a mesma coisa dos raios que tiveram por aqui, em que, assim, teve tragédia, foi horrível, não sei o quê, mas que, enquanto estava tudo bem, brincou de, gente, até dia, virou dia, não sei o quê. Quando a coisa começou a ficar séria, opa, bora parar. Gente, cuidado aí, defesa social, defesa civil, tudo isso. Então, não adianta você querer copiar fórmulas de sucesso, porque elas nem sempre vão funcionar para você. A fórmula Prefis de Curitiba, que é massa, mas que desagrada muita gente, porque tem muita gente que chega e diz, é para isso que eu estou pagando o meu imposto? Para falar sobre a capivara, para dizer que dia lindo, para brincar? Não. Por exemplo, a Prefeitura de Mato Grosso, ela também é uma das top ranqueadas. Ela não faz esse tipo de brincadeira, ela é tudo orgânico, e o que ela faz é falar sobre todos os serviços que a prefeitura está fazendo. Olha, a gente está fazendo aqui, a gente começou aqui, você está precisando disso, vem para cá. É assim, é informativo. É puramente informativo e é sensacional. É um informativo muito bem feito. Certo? Então, você vai ter que ver o que é que funciona para a sua empresa. E isso você vê pelo seu público. Então, nunca pare de aprender. E é isso. Mas se você não tem nenhuma dessas características, eu queria mostrar para vocês como fazer mídia social, se você não tem nenhuma dessas características. Todo esse trabalho, não faz, certo? Sua empresa não é obrigada a fazer mídia social. Sim, ela não vai ter sucesso, não, porque hoje em dia, sim, tem que ter mídia social alguma, não precisa estar em todas ao mesmo tempo, não. É só na que vai atingir seu público, tá? E com a linguagem que vai atingir seu público. Você não é obrigado a fazer Snapchat para todas as empresas, tudo para todas as empresas, não. Mas se você não tem aquelas características, não fique à frente das redes sociais. Mas também não dê isso para o seu priminho que gosta de postar no Facebook. Ah, ele posta tanto, é tão interessante, a família toda adora, então eu vou passar para ele. Não. Passa para uma empresa, tem um monte de gente boa por aí que saberia fazer isso muito bem e que está sem cliente e que você vai acabar chegando nessa pessoa, certo? Que faz com seriedade. Então, procura saber e faz e que dá certo. Peraí. Tem uma diferença de se você ser hard user para ser um planner, né? Exatamente. Tem diferença entre ser um hard user de redes sociais. Você pode saber muito, mas isso não significa que você já é um profissional da área.
Bom, no About Me /Inovação César, você vai chegar nas redes sociais do César, mas o melhor caminho mesmo é entrar no cesar.org.br, certo? Que é o nosso site, anota aí, cesar.org.br, e lá tem caminhos para nossas redes sociais todas, tem notícias, tem artigos científicos, e quem precisar falar comigo, muda aí, pronto, tá aí o meu e-mail e o e-mail da imprensa, e esse é o telefone na minha mesa, certo? Alguma pergunta? Tem lá atrás. Sim, é pergunta não? É por causa do microfone. Aí não, mas é por causa do povo que está assistindo pelo YouTube. Fala aí. Boa noite, a todos e todas. Tem uma coisa que tu falou que eu acho que é muito importante, essa questão do trabalhar com a imagem, né? Assim, que a gente tem um imediatismo tão grande na nossa vida que as coisas acabam sendo muito rápidas e a rede social tem muito disso, assim. Então, às vezes o texto é muito interessante lá, mas ninguém para ler o texto. Mas todo mundo acha muito legal aquela imagem que é humor, que não, né? Enfim, a imagem que é humor acaba tendo mais destaque do que o texto, que seria um texto relevante. Isso. E aí eu fiquei pensando nisso, porque, por exemplo, a gente sai desse movimento que é, para alguns autores, por exemplo, ter ou não ter a imagem é algo que não faz relevância nenhuma, porque a gente poderia exercitar a imaginação diante de um texto. Sim. A gente acaba perdendo essa capacidade de imaginar. Sim, é verdade. Isso é uma coisa que pode muito ser explorada. O que eu falei foi que hoje é principalmente desse jeito, mas não necessariamente desse jeito. Se seu texto for interessante, tem, por exemplo, muitos perfis de poesia, por exemplo. Você pode falar assim, mas poesia... Ué, minha gente, para muita poesia é trabalho, é um emprego. Um poeta, ele é um lavrador de palavras. Então, tem muitos perfis aí só com palavras, e que são sensacionais. E eu achei importante isso que tu falou, porque eu queria complementar era com isso, né? Porque, assim, na verdade, para quem vai trabalhar com a imagem, eu acho que a imagem ela tem um diálogo direto com o texto, né? Sim. E aí, às vezes, encontrar esse diálogo é que talvez seja o grande desafio, assim, né? Como fazer com que a imagem reflita exatamente a minha ideia. Texto. É um mega desafio. Às vezes eu tenho um trabalho enorme para dizer assim, tem uma imagem fantástica, mas o que é que eu digo sobre ela? Ou o contrário, eu tenho um texto sensacional. Gente, eu queria tanto botar uma imagem aqui, que às vezes a gente bota imagem em Facebook apenas porque dá para compartilhar melhor. Certo? Só por causa disso. Não é porque tinha que ter uma imagem. Não, às vezes é só por isso mesmo, por causa da própria feature do Facebook. Que aí, para compartilhar, é mais fácil. Certo? Mas, assim, de ir com tudo. E vai embora a imagem e meu texto. E, às vezes, quando é só um link, por exemplo, vai só a imagem. Mas é isso mesmo que você falou. Tem um lá atrás que quer comentar. Som. Não, eu que estava falando errado, né? Espero que tenham me ouvido o tempo todo no YouTube. Tava bom? Tá bom. Boa noite. Claro, boa noite. Estão escutando aí na frente? Dá para escutar? Dá para escutar. Eu estava numa aula ontem, eu sou estudante de jornalismo da Nassau. Certo. E eu estava numa aula de redação jornalística e a professora começou a falar sobre redes sociais, enfim. Aí eu tenho um certo problema comigo na hora de postar as coisas, tipo em Facebook. Eu tenho um certo problema de ter medo de como é que as pessoas vão me ver, entendeu? Eu tenho muito medo de misturar o meu pessoal com uma imagem que eu estou construindo para o meu futuro. Aí eu conversando com ela, aí falei sobre isso. Ela chegou para mim e fez, então procure um psicólogo. Não é bem assim. Bom... Às vezes é importante a gente procurar um psicólogo. Eu tô doida para voltar para minha terapia. Não é verdade? Porque assim, isso não é problema nenhum. Mas... eu acho que ela achou que eu não tinha uma construção de mim mesmo. Ela achou que eu tava meio solto, entendeu? Mas é esse o medo que eu tenho. Entendeu? Entendi. Como é que vão... Porque assim... Como é que vai dissociar exatamente. do outro? Eu até pensei, poxa, será que eu tenho que fazer 2 Facebook e um para botar um monte de besteira? Não, porque vão encontrar os dois. Aí vão dizer assim, aqui é tu 1 e aqui é tu 2. Vão encontrar os dois, não adianta. Primeiro que todo mundo está na internet, gente. Eu queria dizer isso. Isso eu deveria ter dito no início logo. Quem aqui está na internet? Todo mundo está na internet. Mesmo que você não tenha um perfil no Facebook, no Twitter, não tem perfil em rede social nenhuma, mas você está na internet.
Você nasceu, tá lá. Você tem um CPF, pronto, ferrou, tá lá. Certo? Vai estar na foto de alguém, vai estar em qualquer canto. Tá em dúvida de talvez pegue mal? Pega mal para quem? Pega mal para você mesmo? Pega mal para sua mãe? Pega mal para os seus amigos? Tem coisas que eu só boto no Twitter porque no Facebook tem muita tia minha. Né? Eu faço assim, não é nem por nada não, que assim eu sempre fui muito de falar na cara. Ivelise me conhece há um bom tempo, sabe assim, não gostei não, certo? Reclama comigo, ei, tio, você está fazendo merda. É assim, tá? Com todo respeito. Mas é assim, tem uma dúvida muito grande, não bota. Também você não vai morrer porque não botou aquela foto. Mas assim, poxa, mas eu queria tanto botar aquela foto em que eu saí super bem no carnaval, cheia de penacho na cabeça, não sei o que lá, mas o que é que vão pensar? Que eu estava no carnaval, cheia de penacho na cabeça, não sei o que lá? Que eu estava bebendo no final de semana? Que eu sou adulta, eu já passei dos 40 e devo nada a ninguém. Mas tem limites. Por exemplo, e se meu cliente for a Coca-Cola? Certo? E tiver lá nas prerrogativas de que eu não posso falar sobre outras coisas. Por exemplo, para citar um exemplo mais verdadeiro, eu não entro em briga de qual é o melhor celular. Para mim, o melhor celular é sempre o que eu estou usando. Primeiro, que eu não entendo de celulares. E segundo, porque o César tem empresas de celulares. E eu trabalho na comunicação. Certo? Eu não trabalho em um projeto. Tem gente que trabalha em um determinado projeto para uma determinada empresa. Mas eu trabalho na comunicação e tem gente que pode achar que está com informação privilegiada. Pode acontecer de eu ter mesmo, mas se eu tiver, eu não vou falar sobre isso. Tem assunto que eu vou evitar. Entendeu? É questão de bom senso. O que é que você quer? Se tem vergonha de mostrar aquilo, se as pessoas vão entender errado. Você vai chegar no meu Facebook, do mesmo jeito que eu compartilho. Ed me conhece bem também. Do mesmo jeito que eu compartilho um monte de coisas sobre mídias sociais, não sei o que lá, tem foto minha bebendo, tem foto minha rindo, tem foto minha com a maquiagem borrada, tem foto minha brincando no carnaval, gritando no meio da rua atrás de um bloco, tem foto minha na igreja. Então, sabe, nunca foi uma preocupação grande minha, não. Mas se é uma preocupação grande sua, tira um tempo para refletir sobre isso e depois é que você pensa no que você vai fazer. Se vai atrapalhar ou não tua carreira. Eu, pessoalmente, passei por essa sua crise. E eu tenho 2 páginas, eu tenho 2 perfis. Certo? Um meu realmente é mais profissional. Por quê? Porque, além de ser repórter, eu sou assessora de imprensa. Né? E especialmente assessora de comunicação. Então, a minha responsabilidade realmente é maior. Mas, maior de que forma? Esse é o que eu não confundo com o meu pessoal. E aí, aquela coisa assim, se eu quero postar alguma coisa que saiu de um cliente meu, eu coloco ali. Certo? Agora, os meus comentários, as minhas coisas, são no meu. Da mesma forma que eu tenho 2 Twitters, está entendendo? Agora, eu acho que isso é o que ela colocou. Assim, tudo depende, primeiro, como você quer ser visto e qual é a tua preocupação mesmo. Olha, uma ideia que também serve para você, Ivelise, é ter uma página profissional. Vocês sabem que empresas, organizações, elas não podem ter perfil no Facebook. Eu tenho uma dificuldade muito grande ainda, porque logo que começou não tinha isso. Então, o César tinha um perfil, e tem gente que ainda cita o perfil. O César não mexe no perfil há anos, porque o César tem página. Porque se o Facebook chegar no perfil da sua empresa, ele pode simplesmente apagar. E ele não vai ter que dar justificativa nenhuma para você, porque está lá nas guidelines. Qualquer uma dessas redes sociais, você vai encontrar lá o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. É importante ler se você trabalha com isso. Então, Ivelise, você, Ana Terra, que muita gente conhece, Aninha é minha amiga, e Ana Terra tem o perfil dela, e ela tem uma página chamada Ana Terra, que lá ela só bota as coisas de trabalho. Ela pode compartilhar as coisas de trabalho pelo perfil, mas lá também tem foto da cachorra, dos gatos, do namorado, de tudo, certo? Então,
pode ter isso, uma página sua, certo? Aí por mais que digam assim, nossa, mas você não era tão profissional, como é que tem carnaval? Ah, você só quer saber do meu profissional? Gente, curte a minha página, tá aqui. Entendeu? E páginas existem para isso. Deixa eu só passar o microfone para você, só para o pessoal em casa escutar. Além de que, nas páginas, você pode colocar informações de que o perfil não precisa conter. Exatamente. pessoal. Nas páginas você pode colocar. No começo você vai achar péssimos a página. Faz assim, nossa, mas aqui eu não posso marcar pessoas, eu não posso isso. Não, não pode. Não pode mesmo, porque é tudo configurado como spam. Spam é um saco. Se for para fazer spam, não faz. Vai fazer mídia tradicional, ué. Não vai fazer redes sociais. Mas quando chega lá, você pode explorar muito, pode botar informações sobre a sua empresa, pode conectar com o site, você pode fazer anúncio, você pode impulsionar um post, você pode fazer muita coisa que, se for um perfil, você não faz. Certo? Então, aprende a usar a página e vai fazer a página. Lá não tem... Eita, ele também queria. Tem mais. O lá atrás. O da mecha. Boa noite. Boa eu noite. vou sair um pouco do foco da Desculpa, pergunta. eu não estou escutando. Tá escutando? Tô. Pronto, eu vou sair um pouco do foco da pergunta, mas é bem rápido. Eu sou estudante de publicidade. E essa semana eu passei o sábado inteiro... Peraí, tá ruim. Quem está aqui na frente não está escutando. Alô? Tá não, ouvindo? fala, abre a boca para falar. Bom, eu sou estudante de publicidade, melhorou? Pronto, sou Danilo. Então, o que acontece? Eu passei o sábado todo fazendo um teste para um estágio de mídias sociais. Certo. Estou no segundo período, então para mim foi loucura aquele teste, porque eu me vi louco quando botou assim, linha editorial. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei com minha professora, o que é linha editorial? Aí ela pegou, me ensinou, tudo em outros fiz. Mas eu tô na loucura porque não tive o resultado ainda. Certo. O que acontece? Eu tô querendo seguir e começar a investir em mídias sociais. Ok. Qual o conselho que você dá? O que é que você me indica para poder Pra ler? começar a entrar nesse mundo? O que eu devo fazer? Curso? Ó, eu tenho uma confissão para fazer. De oratória. Deixe ele, faça isso, não. Ele quer trabalhar com mídias sociais, ele não quer ser cantor. Veja só, eu tenho uma confissão para fazer. Eu nunca fiz cursos de mídias sociais, certo? Eu só tenho uma pós-graduação que é em gestão da comunicação empresarial. Mas porque eu comecei bem antes dessas coisas todas bombarem, existirem tudo, não sei o quê, certo? Tem muitos livros por aí, sensacionais, mas você pode começar pela própria internet, certo? Por exemplo, The Next Web é um site que eu consulto muito, que eu acho muito bom, é todo em inglês, mas eu acho muito bom. Tá? Você pode ver o que é que algumas empresas estão fazendo, certo? Quais são as grandes empresas de mídias sociais e, poxa, o que é que está fazendo interessante? O que é que a Prefeitura de Curitiba está fazendo e a Prefeitura do Mato Grosso está fazendo, certo? A linha editorial da Prefeitura do Mato Grosso é ser informativa. A de Curitiba também, mas com uma gracinha, certo? Então, se você procurar assim, dicionário de mídias sociais, você vai encontrar, e a partir dali você vai montando a sua própria biblioteca de acordo com aquilo que você acha interessante. Na minha cabeça agora nem está vindo livro nenhum, porque o livro que eu estou lendo ultimamente é sobre hábito. Sabe aquele livro das mudanças de hábito? Pronto, o que eu estou lendo é isso, porque às vezes eu preciso fazer assim, opa, eu faço isso aqui desse jeito sempre, e às vezes eu preciso mudar para renovar, afinal de contas, veja só, eu lido com um público em grande parte tem 20 e poucos anos e já nasceu dentro da internet, e eu tenho 42. E eu tenho um blog chamado Novos 40, falando de gente que é jovem aos 40, assim, que estou começando, peguei, sabe? Então, meu conselho é esse. Primeiro vai olhar lá na internet, fazer curso é uma boa, se você acha assim. É porque assim, eu já peguei o bonde, entrei no bonde, o bonde foi me levando e de repente eu já estava lá em cima, eu já estava lá na janela porque mesmo. a maior dúvida seria o seguinte, e no currículo?
que eu colocaria, entendeu? Que você colocaria? Tipo assim, porque... Estudante de publicidade, ué. Sim, não, mas eu sei, mas a gente sempre Não, se bota você não é especializado, habilidade, estudinho. se você é habilitado em mídias sociais, com experiência em mídias sociais, habilitado em mídias sociais, interessado em trabalhar com mídias sociais, curioso. Há muito tempo atrás, quando surgiu uma vaga, eu quando estava na faculdade, eu queria trabalhar em revista. Veja bem, trabalhar em revista em Recife. Era muito mais difícil do que eu, já sei lá quantos anos atrás, 15, sei lá, muito. E aí uma empresa do Paraná, uma editora do Paraná, que faz revistas só para o setor moveleiro, abriu uma vaga para Recife para um repórter aqui. Ele ia tomar conta Norte e Nordeste. E tinha que ter experiência em revista. Eu não tinha. E era para escrever, assim, como teste, você vai escrever um texto sobre o crescimento econômico do Nordeste. Eu saí estudando enlouquecidamente sobre o crescimento econômico do Nordeste. Estudei pra caramba, fiz um texto ótimo e mandei a cartinha. Olá, eu não tenho nenhuma experiência com revistas, mas eu sei que eu posso aprender bem. Eu aprendo muito rápido, eu sou muito interessada e eu adoro ler revistas e sempre sonhei em trabalhar com isso. Sim, fui eu que fiquei com uma vaga. Certo? Foi basicamente o que eu fiz. Pois é. Então, assim, você às vezes tem que se jogar mesmo. Mas quando você se joga e vai aprender. Vai aprender enquanto está no ar, certo? Porque senão você... Tá ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Marcelo. O tempo acabou? Só para contribuir com a sua situação, eu acho que currículo para essas áreas que tem um porte criativo muito forte, querendo ou não, publicidade, eu sou publicitário de formação, não se preocupa com o currículo agora não, você tem muita coisa para construir que vai estar além do seu currículo e não adianta nada você botar no currículo que você fez um curso de Facebook, por exemplo, isso aí pela internet de graça no Coursera você faz, isso não vai te diferenciar de ninguém. Você pode muito bem pegar um blog ou algum amigo que tem um blog e dizer, bicho, deixa eu cuidar da tua página para tu. Aí você tem alguma amiga sua que participa de bazar fazendo cupcake. Deixa eu cuidar da tua página, vai lá e faz. Aí você pega, acompanha os relatórios, aprende a usar esse negócio, chega numa linguagem que qualquer cliente veja valor nisso e fala, olha, em 6 meses eu consegui fazer ela ganhar 5 mil seguidores sem gastar com impulsionamento, ou então gastando só tanto com planejamento. Mostra que você... na verdade não mostra, seja profissional, que isso vai aparecer sozinho. Exato. Existe. Agora sim, concordo em parte. Sim, se tem cursos e você acha que está inseguro, assim, não tenho segurança para chegar lá e fazer, eu preciso fazer um curso, faz o curso. Se diz assim, ó, de repente, como faz muito tempo que eu estou trabalhando na área, então fica complicado para mim, assim, o que é que bota, o que é que não bota no currículo, porque eu já tenho uma boa experiência, certo? Mas, assim, olha, a vaga é estágio, então é para iniciantes. Suponho que seja para iniciantes. E eu tenho o diferencial de ter um curso de Facebook. Isso é bom. Entendeu? Então, assim, tenho esses diferenciais para quem está... É muito bom. No meu lá tem experiência desde 2008. Não tem curso nenhum na área, mas tem experiência desde 2008. Atendi fulano, beltrano, cicrano, não sei o que lá. Quando eu fui convidada a voltar para o César, também tinha um fator. Eu já conhecia o César. Eu já tinha trabalhado aqui antes, então já não precisava aquela apresentação toda. Isso foi muito bom para mim. Uma pergunta básica. Aqui no Recife e em São Paulo, um profissional, vamos falar, um seu, custa quanto ao mês de salário? Caramba, essa foi difícil, porque eu realmente não sei nem quanto ganha a menina que senta ao meu lado. E que é jornalista e da comunicação, que nem eu, mas ela está aqui há mais de 10 anos. Então, eu espero que ela ganhe mais que eu. Só isso. Mas eu realmente não sei. Ganha-se pouco, certo? Em mídia social, normalmente ganha-se pouco, aqui no Recife. Na verdade, no Brasil todo. Tem uma dúzia que ganha muito bem, que é
Enfim, é aquela coisa de publicidade de jornal, de jornalismo. Tudo que é de comunicação, todo mundo sabe. Tem uma dúzia que ganha muito bem e tem todo um resto que sua pra caramba e junta uma coisa com outra e faz um freela com emprego e tudo mais junto para poder ficar legal, certo? Mas pode ter gente ganhando R$1.000 por mês e pode ter gente ganhando R$10.000 por mês, R$12.000 por mês aqui no Recife, certo? Então, não tem tabela, não tem. Do Distrito Federal, né? Hoje foi divulgada uma tabela do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e foi a maior piadinha de todos os nossos colegas, porque é aquela coisa assim, todo mundo sabe que é uma realidade. O grande problema é, essas são, assim como publicidade, não existe uma tabela de preços de serviço. Existe assim uma mensuração que você pode fazer, tá entendendo, em cima do de fora. Na verdade, existe a tabela, assim, para jornalista, existe a tabela do sindicato aqui, certo? Mas que ninguém cumpre. E porque, assim, aí você pega e faz assim, então eu só trabalho pelo valor do sindicato. Eu falei, tchau, amigo, vem tu pela metade. E vai! E vai ter. Na hora que você botar o pé para fora da empresa, você lida já com uma fila enorme. No dia que eu voltei para o SESA, um monte de gente me perguntou sobre a minha vaga na Fiche. Eu saí da Fiche. A Fiche é uma empresa de web, de mídias sociais, grande, já conhecida, já tem um bom tempo no mercado, e eu tinha passado 4 anos na Fiche. Nossa, te demitiram, você pediu para sair. Qual foi o problema? Não, gente, eu saí porque eu queria voltar para o SESA. Eu voltei para o SESA para ficar 6 meses só. Isso foi há 2 anos e um pouquinho, né? Então, acabei ficando. Mas, e quando surge uma vaga no marketing, até um dia desses tinha uma vaga de estágio no marketing. Foi tu que entrou, olha aqui, a estagiária nova, que eu ainda nem sei o nome dela, ela entrou agora, certo? E levanta aí a mão que tem gente lá atrás te procurando, olha aí, pronto. Ela é a novata da gente, da área, porque assim, a gente trabalha tudo na mesma área, marketing, comunicação, financeiro, PMO, todo mundo junto, certo? Bem legal, não tem salas fechadas. Então, quando tem para o marketing, chove gente em cima de mim. E essa vaga, não sei o quê. Então, você tem que mostrar seu diferencial. Vai atrás, vai estudar. Mostra que sabe, estuda. Essa vaga tem que saber analytics, tem que não sei o que, um monte de gente faz. Nossa, mas estagiário não vai saber isso tudo. É bom, veja bem, meu bem. Veja bem, meu bem. A vaga é assim. Vai atrás, corre atrás. Espera aí que ele quer fazer uma... Né? É que eu fiquei pensando em algo que tu tinha falado anteriormente sobre ter um certo cuidado em como utilizar a rede, né? Porque tem uma projeção direta sua e isso vai ter um reflexo direto tanto na sua carreira profissional quanto na sua vida pessoal. E fiquei pensando na fala dele aqui, da apreensão dele mesmo, de como ele estava sendo interpretado e tal. Eu acho que talvez, gente, esse bom senso que tu colocou ali como sendo uma coisa importante, seja também a gente pensar que a liberdade de expressão que a gente tem, por exemplo, de colocar o que a gente quer da nossa vida na rede, também responsabiliza a gente pelo que a gente coloca lá. Sim. Então talvez isso é uma dimensão extremamente importante para a gente saber que o que a gente coloca lá diz muito do que a gente é e também responsabiliza a gente pelo que a gente está dizendo. Então sim, a gente vê todos os dias, por exemplo, coisas, assim, certas barbaridades que se faz e as pessoas colocando lá isso e você pensa, isso vai dar problema. E não é só problema de ficar na rede, não, é de ter repercussão mesmo na vida da pessoa. Tem muita gente que curte, compartilha, não sei o quê, como assim, olha, eu sou teu coleguinha, oi famoso, olha, eu sou teu coleguinha, então eu vou compartilhar aquilo teu para tu perceber como eu sou teu coleguinha. Cara, você concorda com aquilo? Não? Então não compartilha, não curte, ignora. Ignora, é melhor do que você ficar falando, eu não concordo com fulano, porque às vezes vai dar audiência, eu não vou dar palco, certo? E assim, mesmo que eu coloque foto no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, bebendo, comendo, nossa, eu adoro comer. Gente, eu sou muito gorda, eu adoro comer. Pode me chamar, gente, me convida aí para ir para a praia. Ed, me chama para tomar banho de piscina, e não sei o quê, certo? Mesmo que coloque com isso, mas tudo tem um bom senso. Tem coisas que eu faço assim, eita, vou botar... Não vou botar, gente. Aí, essa foto está aparecendo muito, certo? Eita, olha para aí, minha roupa está toda transparente. Não rola, certo? Então, assim, tem coisas...
É aquilo mesmo, é tomar doses altas de bom senso. Às vezes falta um pouquinho, porque a gente também não vai ficar num mundo totalmente controlado, não sei o que, não. Aquilo é você, e você não é totalmente controlado o tempo todo, certo? Mas não pode exagerar. Mais alguma coisa? Ela. Cadê o microfone? Acho que nunca teve. O tempo acabou. Tá, dá para ir, né? Tá bom. Então, vamos lá. Última pergunta. Boa noite. Eu estudo jornalismo, estou fazendo 4º período. E, como você disse, eu meti a cara assim, para fazer mídias sociais junto com uma amiga. E, de cara, a gente pegou 2 fisioterapeutas. Massa. Que elas estão no consultório agora. E, assim, foi um choque para mim, porque eu saí de assessoria de imprensa do governo. Que foi o que eu fiz durante muito tempo. Sério? Eu saí de assessoria de imprensa para mídias sociais. Para mídias sociais. Assim, é uma transformação. Para mim, foi chocante, assim. Eu nem acho muito, sabia? Eu acho que é mais difícil você sair do jornalismo para mídias sociais. Porque no jornalismo, você reporta coisas. Nas mídias sociais, as mídias sociais é muito mais parecido com publicidade do que com jornalismo. Com publicidade, justamente. Aí, assim, quando a gente foi, enfim, sugerir pautas para elas, e eu tô com uma amiga que ela é publicitária, até ela vinha e não pôde, ela disse tanto que eu vim no lugar dela. E eu tive uma certa dificuldade na linguagem, porque como a área de saúde, tem jargões, tem significados que são específicos. E também é uma linguagem mais formal. É tanto que no primeiro dia, no primeiro post, eu fui super pesquisar, assim, porque eu não tinha curso de mídias sociais, sabe? Eu meti a cara mesmo, assim, literalmente. E a gente tá com um certo... Por exemplo, a gente tá pegando tudo. Tipo, todo cliente que a gente vai conversar, vai sugerir, a gente faz uma apresentação dizendo, a gente faz identidade visual, a gente faz isso, isso e isso. Aí eu queria uma dica tua, assim, na parte dessa linguagem, tipo, tenta pesquisar isso de uma linguagem menos formal, mais formal, e na hora do meu cliente, assim, por exemplo, é na área de saúde, mas se for em outra área, assim, como usar a linguagem correta, essas coisas. Tá. Então, como a gente falou lá naquele slide que tem o alvo, então, qual é o seu objetivo? Quem é que você quer atingir? As fisioterapeutas, elas querem o quê? Novos clientes? Elas querem pesquisa científica? Porque cada um tem seu público. Por exemplo, se, meu objetivo não é pegar um monte de cliente, meu trabalho é pesquisa científica, é isso mesmo, eu procuraria outras redes, eu iria para o SlideShare, eu iria para um LinkedIn, certo? Mas eu quero usar o Facebook e eu quero atrair clientes. Você vai ter que traduzir essa linguagem pesada para uma linguagem mais prática. Você vai ter que colocar aquele texto gigantesco em textos menores, mesmo que divide aquele texto gigantesco em 3, 4 posts diferentes. Tem palavras que têm que ser usadas, é obrigatório usar, sei lá, digamos que você vai falar de patela, certo? Diz assim, olha, tem sei lá, não sei o que lá, patelar. Não tem outra palavra para substituir isso? Não tem. Tem certeza? Tenho. Olha, doutora, a gente vai fazer lá isso, mas o seu público pode não entender. Então, e por que não faz um dicionário? Tem um álbumzinho só com imagem de dicionário. Entenda melhor a fisioterapia. Distúrbio patelar, não sei o que lá. É aquela dor no joelho, não sei o que, quando estala, quando o joelho sai do lugar, não sei o que lá. Certo? Então, é isso. E para cada cliente, você vai ter que encontrar as palavras que atinjam o público que você quer. Tornar mais prático, Tornar né? mais prático. Por exemplo, quando eu trabalhei para essa revista do setor moveleiro, as revistas não eram feitas para quem compra móvel, quem entra lá na Tokstok e compra. Não. A loja era feita para o lojista que entra na fábrica e compra aquele móvel, e eram várias revistas. Uma para quem vende móveis para lojistas, outra para quem vende madeira, outra para quem vende móveis de alta linha para lojistas de decoração, top de linha. Tinha outros que era só para quem era marceneiro. Então a gente falava de madeira, parafuso, porca, não sei o quê, mas eles entendiam. Então para que eu ia falar uma linguagem tão rasa, rebuscada, assim, né? Se ele, né? Como a gente tem um artigo científico lá no blog do César, e eu não mudo uma linha.
São os engenheiros, os designers daqui que fazem, porque ali é artigo científico, certo? Eu procuro saber, ó, tá ok, é isso mesmo, tá tudo certo, mas aquela parte específica é científica. Fala, Obrigada. última pergunta. Tá. É só por causa de tempo mesmo, hein, gente? Quem quiser pode me mandar e-mail. Uma boa coisa que tu pode fazer é pesquisa de mercado. Isso. É aquela coisa B2B, B2C, business to consumers e business to business. Exato. Verdade. Eu também sou formada em serviço social. Eu vi. Não fala sobre o que você não conhece. Não vai colocar uma coisa que pode ofender alguém. Sempre que for falar alguma coisa, procura saber minimamente sobre aquilo, sabe? Porque você tem que ter o cuidado de não ofender, de ser ético, você não vai ficar falando mal das outras empresas, por exemplo, porque não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é ganhar cliente, não é ganhar inimigo. Então, e não é derrubando o outro. É assim, eu sempre vejo o seguinte, aquela empresa é a minha concorrente. Aquela empresa não é minha adversária e muito menos minha inimiga. Certo? Desde a época de blogueira, quando eu tinha blog bem maior, eu via isso, porque tem muito blogueira briga, porque aquela roupa, ela é não sei o que, não sei o que lá. Velho, vai fazer a tua parte. Entendeu? Sim. Não, é questão de procurar saber. Só isso. Bom, gente, o tempo da gente já estourou, faz tempo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar e-mail. Vejam lá o site cesar.org.br, que tem lá tudo que a gente tem feito por aqui, certo? Curtam lá as páginas do Cesar. Quem quiser curtir o Novos 40, novos40.com.br, todo por extenso, agradeço muito. E obrigada, Marcelo. Obrigada por tudo. Obrigada, gente.